professor João Marques ele fez a seguinte pergunta: a história da rádio no Brasil é marcada por diversos momentos de mudanças e de adaptações. Hoje, com essa pandemia, nós estamos diante de uma nova adaptação? É um pouco do que eu já falava antes. Acho que ele pega um gancho interessante aí dessa adaptação, o Roger. Quando a gente coloca que o rádio passou por momentos de adaptação, e aí eu cito o advento da televisão, eu cito o advento do jornal, que foi algo que, quando o jornal estourou de verdade, o rádio já estava no ar, né? Quando o jornal deixou de ser clandestino, o rádio já estava no ar. O rádio é um jovem senhor aí de 1922, no Brasil. No Brasil. Na verdade, é até bom um parêntese aqui, quem inventou o rádio foi um brasileiro. E não adianta dizer norte-americano, italiano, tem Hertz, tem fulano na Alemanha, tem Beltrano, né, na Itália. Não, não. Quem descobriu o ponto A para o ponto B foi um padre chamado Landel de Moura. Ele conseguiu falar aqui e entender aqui do outro lado. Então, para mim, esse é o rádio. Não é simplesmente a onda, né? Chegou o som do outro lado. Enfim, é um brasileiro. Ponto final. Bom, então, o rádio está passando, sim, o professor, por essa mudança. Eu vou citar, então, para responder essa pergunta, o Harari, novamente. Né? O Fábio falou agora há pouco sobre ele. Ele é um espetáculo da atualidade, vamos dizer assim. Acho que não tem outro termo, sabe, Gouveia, para citá-lo, é o espetáculo da atualidade. Harari disse o seguinte, numa das suas entrevistas, eu acho que essa, eu não sei se foi para a BBC, eu não sei se foi para o Valor Econômico, mas ele disse o seguinte, o futuro será ditado por essa pandemia. Qualquer coisa que nós digamos agora sobre a história futura pode estar completamente errada. Né? Agora, eu vejo, e aí eu faço das palavras do professor Fábio Gouveia as minhas, muita coisa vai voltar a ser como foi um dia. E o rádio é um deles. Quem diria que em pleno século XXI, já no ano de 2020, nós teríamos a TV, o jornal, olhe bem o impresso, e o rádio como sendo os 3 veículos de maior credibilidade no mundo. No mundo. Os 3 veículos de maior credibilidade no mundo. Quem diria que em pleno século XXI nós veríamos o rádio tradicional ampliando as suas fronteiras? Só para se ter uma ideia, e eu tenho até uma tabelinha que eu fiz antes para a gente conversar, o Brasil hoje tem mais de 10 mil emissoras de rádio. A Argentina vem em segundo lugar com cerca de 6.000, 6.500. Eu estou falando de voltar um veículo de comunicação que é do povo e fala para o povo. Esse é o rádio. É aquele rádio, como eu já falei anteriormente, que entra na casa das pessoas como se fosse um familiar. Eu, quando fui locutor, eu me sentia, às vezes, tomando café da manhã com o pessoal que estava tomando café para sair do trabalho. Eu também cheguei a fazer madrugada no rádio, muito interessante isso, é uma outra realidade, é uma outra vida. Cito até o Anderson Lissier, um amigo que faleceu agora de Covid-19, um radialista fantástico, ele chegava na rádio 4 horas da manhã, parecia que era 4 da tarde, porque ele precisava já chegar no ritmo para dizer assim, cheguei, levanta você aí porque está na sua hora. Então, a gente tinha que viver a vida do outro lado. Isso é encantador. Eu falo com paixão porque é isso mesmo, é encantador, é de arrepiar, é de fazer você vibrar, saber que você está conversando com o outro como se estivesse dentro da casa dele e, na verdade, está. Eu quero ainda, para explicar essa pergunta do professor João Marques, falar de Bauman. Não dá hoje para falar de pandemia e comunicação sem citar Bauman. E eu vou falar especificamente da sociedade líquida.
Bauman é um pensador contemporâneo polonês, e Bauman, o que ele fala da sociedade líquida é algo muito, muito atual para a gente, muito do que a gente está vivendo nesse momento agora já vinha muito forte, e agora a situação ainda está muito mais latente. Imagine, eu preciso ir para um show, eu quero ir para um show, preciso não, né? Eu quero ir para um show, eu venho no meu quarto, coloco a minha bermuda de sair, uma camisa mais legal, dependendo daquele show, e eu vou para a sala assistir o telão da sala. Antes da gente entrar no ar, eu brincava aqui, né? Os meus filhos vão para a sala, o percurso é do quarto para a sala, e lá eles vão assistir o show e tomar uma cerveja. E aí vamos nós juntos lá tomar uma cerveja, tomar um vinho, e assim tem sido. Nós vamos fazer uma live da Signes Brasil no próximo dia 23, como uma discussão teórica num sábado à noite. Porque o professor Boff estará com a esposa dele tomando um vinho lá no sul do Brasil, e o professor Luiz Henrique Marques estará em São Paulo tomando um vinho com a esposa dele, e os dois entrevistarão os outros dois. Olha que legal, olha que bacana. E aí eu não sei, Fábio, se é um novo mesmo que a gente vive, ou se é um passado com cara de novo. Né? Eu não saberia dizer nesse momento, sabe? Eu só sei que o líquido está se arranjando, como diria Bauman. O líquido está se ajustando. Vamos dizer que a garrafa esteja sendo enchida. Agora, eu não posso dizer se ela vai ser uma garrafa quadrada, que vai dar esse formato para a água, nossa água é a sociedade, ou se ela vai ser uma garrafa redonda, que vai dar aquele formato. O que eu sei é que nós estamos vivendo um novo momento, e aí eu reitero o Harari. A pandemia é que vai dizer. Com relação ao rádio, eu acredito que ele se fortalece. Agora, dizer a nova cara dele, eu sinceramente ainda não consigo chegar nesse ponto, porque as coisas ainda estão muito nebulosas. Na verdade, a gente não fala de uma situação desconhecida, como foi a gripe espanhola, como foram outras pestes ao longo da história. Nós falamos de um inimigo conhecido, invisível, mas conhecido. Não adianta dizer que não é conhecido, ele é conhecido, nós sabemos o que ele faz, como ele se espalha e de que maneira é possível controlar essa pandemia. Agora, por quanto tempo? Aí vai determinar a maneira como essa garrafa vai se encher, né? O tempo. Quanto tempo? Vai ser devagar? Vai ser um tempo mais curto? Esse líquido vai ser mais denso? Vai ser mais... Não sei. O rádio vai se conformar nessa nova situação. O rádio vai se conformar, a televisão vai se conformar, talvez até o impresso. Eu só sei que essa nova história, ela ainda precisa de muito para ser contada.